Olá, pessoal. Pediram para que o professor resolvesse o exercício 62 do capítulo 5. Então vamos lá? O enunciado diz o seguinte: no arremesso de peso, muitos atletas preferem lançar o peso com um ângulo menor que o ângulo teórico, cerca de 42 graus. No caso aqui, esse já é o ângulo menor, tá? O ângulo teórico seria de 45 graus, para que você tenha o maior alcance possível. Para o qual um peso arremessado com a mesma velocidade e da mesma altura atinge a maior distância possível. Uma razão tem a ver com a velocidade que o atleta pode imprimir ao peso durante a fase de aceleração. Suponha que um peso de 7,260 quilogramas, e o professor já vai anotar essa informação aqui. Esse é o primeiro dado nosso, né? Vamos colocar aqui dados. A massa do peso é de 7,260 quilogramas. Seja acelerado ao longo de uma trajetória reta com 1,650 metros. Então vamos colocar aqui, olha só, uma distância d igual a 1,650 metros de comprimento por uma força constante, de modo 380 newtons. Portanto, nós teremos uma força sendo feita aí pelo atleta com módulo 380 newtons. Começando com uma velocidade de 2,500 metros por segundo. Então, essa aqui é a velocidade inicial, né? Velocidade inicial de 2,500 metros por segundo, devido ao movimento preparatório do atleta. Qual é a velocidade do peso no final da fase de aceleração se o ângulo entre a trajetória e a horizontal for de item A, 30 graus? Antes da gente começar, eu quero que vocês observem que todas as informações que nos foram dadas possuem 4 algarismos significativos. Então, nós já podemos colocar aqui que a resposta deverá ter 4 algarismos significativos. Aí eu já não sei se o professor de física experimental apresentou isso para vocês, tá? Mas na hora de arredondar, vocês vão perceber a importância disso. Um problema de um exercício como esse é a interpretação. No caso, eu quero que vocês entendam o seguinte: essa força de 380 newtons é a força que o atleta vai exercer sobre o peso, tá? No entanto, o atleta não vai arremessar na horizontal. Ele não vai arremessar na horizontal. Ele vai arremessar um pouco inclinado. Um pouco inclinado. No caso aqui, essa inclinação será de 30 graus. No item A, né? No item A, essa inclinação aqui, olha, ela será de 30 graus. Daí, o peso será arremessado aqui, né? E o que é que eu quero que vocês observem? Quero que vocês observem que
Sobre o peso arremessado pelo atleta, não haverá apenas a força F exercida pelo atleta. Haverá também, se eu representar aqui ó, o peso aqui no início, né, vamos supor que esse aqui seja o objeto arremessado pelo atleta. Haverá a força F, que eu vou deixar aqui em vermelho, né, a força F. Essa força F tem uma intensidade de 380 newtons, mas nós teremos também a força gravitacional atuando, né? Que eu vou chamar aqui de força-peso. Nós teremos aqui a força-peso. Uma parte da força-peso vai comprometer o desempenho do atleta, da força-peso sobre o peso. Se você parar para decompor aqui, você vai ter uma componente horizontal da força-peso apontando aqui, ó, para trás, né? Vou chamar isso aqui de P na direção de D. Daí o que que acontece? Acontece que a força resultante na direção de D será, se nós convencionarmos que o sentido para onde o atleta arremessa o peso é o sentido positivo, você vai ter a força F positiva menos a componente na mesma direção D da força peso. Se nós aplicarmos aqui a segunda lei de Newton, nós teremos então a massa do peso vezes a aceleração ao longo da direção D, que é igual a F 380,0 newtons menos a componente horizontal da, do peso, né? A componente na direção D do peso, da força gravitacional. Eu vou fazer assim, ó. Ah, se eu desenhar aqui uma reta perpendicular à direção D, se aqui eu tenho um ângulo, opa, se aqui eu tenho um ângulo de 30 graus, aqui, olha, eu também vou ter um ângulo de 30 graus. De modo que agora eu posso verificar que a força PD, a componente PD, ela será o P, onde o P é a massa do peso vezes o valor da aceleração gravitacional, G, vezes o seno do ângulo de 30 graus. Né? Está sem o ângulo de 30. Então, o seno do ângulo de 30. Fazendo as substituições, vou ter aqui 7,260 vezes a aceleração na direção D, igual a 380 menos a massa 7,260 vezes a aceleração gravitacional de 9,8 metros por segundo ao quadrado, vezes meio, que é o valor do seno de 30. Então, com isso, nós podemos calcular aqui a aceleração na direção D. E aí eu peço licença para vocês, para que o professor calcule aqui diretamente, tá? Usando calculadora científica. Em vez de ficar, joga para lá, joga para cá, divide, multiplica, tá? Essa é uma habilidade que eu tenho expectativa que vocês já tenham adquirido. Essa aceleração será de 47,44
como nós ainda vamos fazer conta com esse resultado, eu não vou pegar apenas quatro algarismos significativos. Eu vou carregar mais um. E eu vou deixar esse mais um com uma cor diferente por conta de não ser significativo, é apenas para efeito de arredondamento, tá? Lá no final. Portanto, a aceleração que o atleta vai conseguir imprimir ao peso arremessado é, é essa: 47,44 metros por segundo ao quadrado. Qual será a velocidade do, de arremesso? Aí a gente vai pegar a equaçãozinha de Torricelli, né? Onde diz que v ao quadrado é igual a v zero ao quadrado mais 2a delta x, onde esse delta x é o deslocamento, que é a nossa distância d. Eu sei que a velocidade será a raiz disso tudo, né? Disso tudo aqui. E a raiz a gente representa como sendo elevada a meio, né? Portanto, a velocidade será igual a velocidade inicial. É dito que a velocidade inicial é de 2,5 ao quadrado, mais duas vezes a aceleração A. A aceleração A será de. Aceleração A caso não tenha ficado claro, tá? É a aceleração ao longo da direção D, tá? Então será de 47,442 vezes a distância 1,650. Tudo isso elevado a meio, ou seja, raiz. O resultado dessa operação, mais uma vez, o professor vai pegar a calculadora aqui e vamos ver. Será de aproximadamente, fazendo já o arredondamento para quatro algarismos significativos, 12,76 metros por segundo, tá? Então, nesse exercício, eu imagino que o problema seja a interpretação, seja você ter percebido que a situação a ser imaginada é essa daqui, ó. Beleza? Tem o item B, que se faz da mesma forma, só que no lugar de 30 vai ser 42 graus. E depois ele pede ali para que você calcule um percentual, né? Qual será a redução percentual da velocidade de lançamento se o atleta aumentar o ângulo de 30 para 42 graus? Eu acredito que vocês dominem o cálculo aí de percentual, beleza? Então, mais um pedido de exercício atendido.